Dito isto, vamos agora à análise de alguns textos. Vamos perguntar às Escrituras o que ela tem, ou o que elas, já que Escrituras é plural, tem a nos dizer a respeito da ideia de um Deus que existe em três pessoas, que é o testemunho da chamada doutrina da Trindade. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos dar uma sequência de leitura, irmãos, em alguns textos, e vamos voltar à pregação em Romanos, porque não adianta que, por mais que se fale a pessoas que não conduzem sua vida, não têm sua vida conduzida pelo Espírito de Deus, não adianta que ninguém consegue mudar o que essas pessoas pensam. Eu tenho trabalhado recentemente com pessoas, tenho lidado nos últimos anos, e mais recentemente trabalhado aqui com uma pessoa que prestou serviço para mim, de outro conceito de doutrina, né? Não é exatamente uma denominação evangélica, mas é uma denominação evangélica. Mas os testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, se destacam como diferentes, como os que estão certos e todo mundo está errado, né? Eles estão mais errados do que todo mundo, porque na verdade todo mundo está errado, inclusive eles, né? Todo mundo estão errados, inclusive eles, em muitas coisas, pelo menos. E a gente percebe uma coisa: essas pessoas, elas vêm sempre munidas de versículos, somente versículos do Antigo Testamento, já que eu citei aí duas correntes de religiões que tentam se sustentar nas Escrituras, e quando o ponto fundamental de ambas estão no Antigo Testamento, desculpe. E eles vêm munidos desses versículos, e quando a gente olha para a vida da pessoa, a gente percebe a ausência de Deus nessas pessoas. Essas pessoas têm muitas regras, inclusive regras que vão de encontro à doutrina da graça, a principal doutrina do Evangelho do Reino. Então nós vamos ler alguns textos aqui, colocando eles de frente com um pensamento de três pessoas em um ser. Não sei aonde entenderam que pessoa não é ser. Eu, inclusive, estou fazendo umas leituras aqui. Por conta disso, aproveitei o pretexto, que são livros que eu tenho há muito tempo. Heidegger, né? Ser e Tempo, e Jean-Paul Sartre, né? Sartre, O Ser e o Nada, que abordam essa questão da existência, do ser, do eu, né? Isso ajuda um pouco, ou espero que assim ajude, daí eu vou dar sequência a 30 ou 40 outros livros que eu tenho lá dentro, de filosofia, para ler, que eu venho comprando há 15, 18 anos e guardando para um momento oportuno. Mas, concluindo essas minhas palavras, eu posso afirmar por experiência que, por mais que se fale, não adianta. Você não vai fazer um testemunho de Jeová deixar de lado essa doutrina, que em certos pontos é maligna, como todas as doutrinas religiosas.
Você não vai fazer um adventista deixar de lado essa doutrina maligna se não for o Espírito de Deus tocando no coração dela, como é com todas as pessoas que experimentam um novo nascimento. E não falo isso em demérito, depreciação dos testemunhos de Jeová. Eu tenho amigos testemunhas de Jeová que são mais amigos do que muitos evangélicos que eu conheço e de larga data. Não posso dizer o mesmo sobre os adventistas, porque nunca consegui um consenso mínimo com eles. Já com os testemunhos de Jeová eu tenho consenso em diversos aspectos da doutrina bíblica. Então vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, nós temos aquela passagem no capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 14. É a passagem em que, depois dos apóstolos indo ao templo no dia de sábado, no Shabat, né? Eles, logo que aconteceu todo aquele processo da ressurreição e ascensão e descida do Espírito Santo, os apóstolos seguiam, pelo menos no território de Israel, ou até em cidades vizinhas, na Síria, no Egito, e aquelas cidades ali citadas em Apocalipse 3, né? As 7 regiões da Ásia, né? Eles seguiam esse procedimento de, quando bem recebidos, e pregaram o evangelho na sinagoga, né? O que durou pouco tempo. Então Pedro foi ao templo com João e curou aquele homem da porta chamada Formosa. E aqui no verso 14, ele diz o seguinte: vocês, eles falando, pregando aos judeus, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Então nós sabemos que a figura humana de Yeshua existiu realmente. Ele era um homem que nasceu do ventre de uma mulher, né? Nesse caso, não pela relação sexual de uma esposa com o marido, mas ela foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Yeshua, ele era um homem, um ser humano, com as mesmas fraquezas físicas, tais como sentir cansaço, sentir sede, sentir fome, fadiga. As próprias narrativas dizem isso, demonstram isso, né? Então aqui, vocês vejam que o apóstolo o designa como autor da vida. Mas nós sabemos que, lendo todas as escrituras, do Gênesis até onde for, mesmo até Apocalipse, o autor da vida é Deus. E eu quero relembrar, mais uma vez, que você deve sempre pegar esse texto e voltar a Colossenses 2, onde Paulo vai falar que ele já existia como humano, antes que existisse qualquer coisa. E olha, quando Deus vai criar o Adão, lá em Gênesis 2, Gênesis 1 e 2, já existiam o cosmos, já existiam estrelas. Então aí nós podemos entender e dar um sentido mais realista dentro das escrituras da primeira pessoa do plural ali. Façamos o homem a nossa imagem, porque se o homem vai refletir uma imagem e semelhança, ele tem que estar refletindo imagem e semelhança de quem? De outro homem. Só que ali quem está falando é Deus. E eu levo você de volta àquele meu raciocínio
de que Deus, quando criou as características que se traduzem por humanidade, ser humano, tendo essas características que, com todas as fraquezas, nos constituem humanos, ele a fez para si e decidiu compartilhar com uma parcela da criação que somos nós. Então aqui o apóstolo coloca Yeshua como santo e justo e autor da vida, a quem Deus ressuscita na sua forma humana. Ele ressuscita o humano que foi habitado por ele, sem precisar que haja duas pessoas, ou que hajam duas pessoas, em um único Deus, o que não teria cabimento nenhum. Mais adiante, no capítulo 5, nós temos aquela conhecida passagem aonde um casal de judeus, donos de muitas propriedades, mas ávaros, né? Idólatras, vendo que todo mundo doava toda uma parcela de sua propriedade, das suas terras, para a comunidade recém-nascida em Jerusalém, eles quiseram ganhar, eles viram aquelas pessoas com um status, e quiseram ter o mesmo status, mas só que mentiram para os apóstolos. Então nós temos aqui no capítulo 5, verso 3 e 4, Pedro conversa com ele assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, ou seja, não era seu? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Está aqui o Deus e o Espírito Santo em um mesmo processo, em um mesmo local, em uma mesma citação, em um mesmo processo, e é um único Deus e uma única pessoa. O problema é que as igrejas, a chamada reforma protestante, porque isso fica meio confuso, porque muito pouco nós sabemos sobre os fiéis que protestaram e tiveram suas vidas ceifadas. E Lutero não fazia parte desse grupo. Então, o que nós tivemos ali foi uma manifestação protestante e não uma reforma protestante. Não há reforma nenhuma aí. Até porque abandonamos o que nos era conveniente para ficarmos diferentes, mas guardamos a questão do domingo, guardamos a questão da Trindade, né? E alguns outros aspectos que não é importante nós ficarmos aqui. Já estamos em 14 minutos e eu, já que percebi que não dá para fazer mais um vídeo, eu quero ver se consigo fazer pelo menos em 2, para nós deixarmos isso. Então, observem essas passagens, porque elas são passagens-chave. Elas são passagens, tipo uma chave hermenêutica para te levar a compreender a questão sem as lentes do catolicismo romano e de suas filhas, chamadas protestantes. E aí bota todo mundo num pacote só. Adventista, Testemunha de Jeová, as diversas denominações ditas evangélicas, né? É todo mundo. Todo mundo compartilha isso. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Os Testemunhas de Jeová não aceitam a doutrina da Trindade também. Tá, viu? Eu disse há pouco que
com eles eu compartilho alguns aspectos, alguns pontos das Escrituras. Viu como é que a gente, quando está falando a verdade, se distrai, quando a gente está falando fazendo um certo depoimento, se distrair, diz que está falando uma coisa, mas acaba sendo desmentido pela própria boca, viu? Eu falei há pouco e agora confirmei, né? Os testemunhos de Jeová não veem a doutrina da Trindade nas Escrituras. E eu venho até recentemente, até 8 ou 10 anos, mais, eu ainda estava empregado, eu não era aposentado, eu estava trabalhando, tem mais de 20 anos que eu cheguei a comentar com um irmão no horário de almoço sobre uma dúvida que me surgiu sobre questão de trindade, que me parecia mais uma herança que não estava sendo questionada do que uma doutrina reafirmada nas Escrituras pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que tem que testificar no coração da gente. Por isso que eu disse há pouco, é perda de tempo você fica ali mostrando. Eu já conversei muito com os testemunhos de Jeová no passado, algumas vezes com os adventistas do sétimo dia, muito poucas vezes, e descobri, eu investia nisso, em entender, estudar, pesquisar, saber sobre os fundadores, as doutrinas, as mudanças que durante a história eles vêm fazendo no seu modo de entender as Escrituras. E não adianta nada, você mostra isso e a pessoa continua pensando e vivendo como quer. Então, nós vamos dar sequência aqui em algumas passagens, mostrando que Yeshua fala como Deus falou pelo profeta Isaías, por exemplo, né? Nós temos aqui, eu vou pegar aqui em Apocalipse, isso aqui já tratamos, Apocalipse 8, 1, 8 e 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Livro de Revelações, capítulo 1, versículo 8. 17. Quando ouvi, dizendo João, né? Caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu só escolhi esse versículo. Agora, eu quero me reportar. Vamos lá. Apocalipse 21, 6. 21, 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Eu tava conferindo esse texto aqui na Peshitta, né? Irmãos, eu estou suando, porque essa lâmpada esquenta. Não muda muita coisa, mas a mudança que tem é muito significativa no meu ponto de vista. Ve amar li Raul, né? E me disse ainda, Ani Aleph Vetav Ha-Rosh. Eu sou o Aleph e o Tav, porque eles eram judeus, gente, não pode ter escrito em grego. Eles não podem ter dito alfa e ômega coisa nenhuma. Ele falou: eu sou o Aleph e o Tav, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Harosh Verhasof, o princípio
e o fim. Ani eten latsamer mimayen. Mimayen. Não mimayen. Mimayen. Com nun no final. Hamain, Haim e Nam. Eu sou o princípio e o fim. Eu darei Anid Haten Latzamer para o sedento, Mimayen da fonte, Hamain das águas, Hayan das vidas, das águas das vidas. Vê? Tá vendo? De graça. Rinam, de graça. Então a gente vai vendo que se fala de vidas, por que no grego é vida, no singular? São diferenças, são detalhes que são importantes da gente consultar no hebraico. Esse é um texto aramaico, originalmente aramaico, da igreja siríaca, até os dias de hoje, tá? Isso não é antigo, não. Essas igrejas leem assim, Antigo e Novo Testamento. Elas estão muito próximas da igreja etíope, do que tem a Bíblia, que contém o livro de Enoque. Vamos dar prosseguimento aqui. Ele diz, então, está feito. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente. Ali corta de graça no final, das águas das vidas, né? Então, quem está falando aqui é Yeshua. Mas essa voz é de quem? É a voz do filho ou a voz do pai? É a voz do filho que veio como cordeirinho, que foi só na cruz, como nos passam a ideia, né? Ou é a voz de quem criou todas as coisas, quem iniciou a criação como Deus e como humano, e que vai dar fim a tudo, trazendo novas realidades? Chegue à sua própria conclusão pelo texto que você está lendo na sua Bíblia, né? Então, a correlação dessas passagens estão no livro de Isaías. Meu Deus, tá. No livro de Isaías 4, eu separei aqui, Isaías 4, Isaías 4, 5 e 6. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, e refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. Palavras de Deus. No livro de Isaías 44, 5, 6, diz assim: um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará para si pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel, do Senhor, né? Eu sou do Senhor. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus.
Além de mim não há Deus. Que pessoa está falando aqui, gente? É a pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? O texto nos permite fazer essa pergunta. Aliás, os textos nos permitem fazer estas perguntas. Agora, se eu colocar no meu coração a ideia de pensar versículos, juntar e construir uma doutrina, e aí na época, né, em que se tinha um clero supremo que decidia o que era certo e o que era errado, e quem discordasse corria certos riscos, até risco de perder a vida, risco de morte, então fica difícil se ter a Bíblia como palavra de Deus. Porque nós podemos observar que em Isaías 44, 5, 6, e também em Isaías 48, 12 e 13, ou 48, 12, escute-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu convoco, todos juntos se põem em pé. Então nós estamos vendo aqui declaração de um único Deus. E quando nós afirmamos que o Filho é Deus, qual é a diferença aí? Qual é a diferença para esse humano que se referiu a si mesmo como Pai? E eu lembro que quem está fazendo isso é Deus, e Deus pode. Os anjos não podem. Ninguém na criação pode. Mas Deus pode. Qual é a diferença? É que quem está falando aqui é o humano. O Deus reconhecido, o mesmo Deus reconhecido pelo Israel de sempre, como o Deus de Moisés. O Senhor Jesus falou que deu demonstração, depois de ressurreto, lá caminhando para o vilarejo de Emaús, ele mostrou aos 2 discípulos tudo que Moisés escreveu sobre ele. Ora, se Moisés sabia sobre esse Yeshua, que é reconhecido por nós como Deus encarnado, então ele não tinha dificuldade nenhuma de entender, e Moisés nunca falou de trindade. Abraão nunca falou de trindade. Aliás, ninguém na Bíblia fala de trindade. Essas ideias vão ser inseminadas dentro do meio dos discípulos do caminho, os nazarenos, né? Como eram chamados, seguidores do caminho. Ali entre o primeiro e o segundo século, isso vai como um fermento crescendo, ganhando força no meio das comunidades, que chega lá no terceiro para o quarto século, já com uma igreja misturada com o Estado, como é hoje, né? Tanto que é obrigado a ter CNPJ. Senão não tem licença para funcionar. O município vem e fecha. Então, essa questão de estrutura chamada igreja, isso nunca esteve nos planos de Deus, nem o conceito de igreja que ampara tudo isso aí. Eu já falei em outros vídeos que Yeshua falou a Pedro: tu és Simão, e sobre esta tua declaração eu construirei a minha comunidade.
A palavra usada ali para a comunidade, ela é majoritariamente usada nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, para se referir ao pequeno povo de Deus que sempre se mantém fiel, que é chamado em algumas versões aí, tem um versículo de um salmo que chama de a grei de Deus. Deus chegou para Elias e falou: Elias, não é bem assim como você está pensando. Tem muita gente que não dobrou seus joelhos e não beijou Baal. E isso nunca precisou. E não se encontra nenhum testemunho de trindade nenhum. O que é que muda? A manifestação humana que existe em Deus, a qual foi semeada no ventre de Maria. A gênese desse humano é divina e não terrena. As manifestações são duas. O ser é um único. João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores, eu nem estou citando aqui de cabeça, tá? Eu acho que é isso aí. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E tem também Timóteo 2, 1 Timóteo 2,5. Vamos ver aqui Timóteo. Efésios, Colossenses, Timóteo. 1 Timóteo 2,5. Que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Machia e Yeshua. Eu citei aqui o termo hebraico, aqui está no termo grego, é claro. Cristo Jesus. Então aqui você vê que o Deus proveu-se através da humanidade que já existe nele, como diz Colossenses, antes que houvesse qualquer coisa. Ele gerou isso nele, porque em Deus é gerado, não é criado. Ele gerou essa humanidade. E a partir dali, ele cria todas as coisas. E diz o apóstolo em Colossenses, tudo subsiste nele. Tudo, tudo. O bem, o mal, a força, a fraqueza, a luz, a escuridão, tudo subsiste nele, depende dele. E é para ele. Muito bem. Eu avancei pouco do que tinha. Filipenses 2:5-7 nós já conhecemos. Seja a atitude de vocês a mesma de Yeshua, o Messias, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, olha que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, o Deus que é igual a Deus. Eu já falei em um dos vídeos aqui sobre a questão do ser como, que começa lá no Éden, aliás, começa nas regiões celestiais. Isaías vai nos dar essa revelação. Aí no Éden ela tenta os seres humanos que estavam ali, dizendo que Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como. Aí o querubim caído lá em Ezequiel, também está em Isaías, fala: eu edificarei o meu trono e elevarei acima das nuvens e serei como Deus. Cobiçaram algo que já tinha proprietário.
Deus se proveu de uma forma humana. O humano que tem acesso ao trono de Deus está à destra de Deus. É o varão da tua destra, Senhor, a quem pertence a tua vinha. Os querubins não podem chegar ao trono divino. Os serafins não podem. No trono de Deus, só Deus. Próximo a ele, sim. Mas no trono, só Deus, na sua forma, espírito, e o humano que compartilha o mesmo ser que nos foi revelado, e nós tivemos o privilégio de ser iluminados pelo seu Espírito, porque somos salvos através da vontade dele, não da nossa. Aí eu sigo aqui com umas passagens que eu já citei, mas vou arrematar no próximo vídeo. Estamos aí com um vídeo de 36 minutos. Eu encerro esta continuação daquele vídeo do dia, que foi o vídeo de 30 de junho, que eu senti que vocês gostaram muito. Teve 2 visualizações só. E eu achei que isso aí foi um clamor para que eu continuasse falando. E tem o vídeo do dia 21 de julho, né? Eu fiz essa pausa aí, né? Passei por alguns processos aí, não quero acrescentar muito esse tempo. Nós vamos dar uma arrematada nesse assunto, finalizamos no próximo vídeo e vamos voltar ao assunto em Romanos, onde paramos no vídeo, se eu não me engano, do dia... Eu acho que esse vídeo é de abril ou 3 de junho, quando eu comecei a falar de Romanos. Eu acho que é de 3 de junho. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.